Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal de contabilidade do terceiro setor. Meu nome é Juan Barbosa, sou contador e eu quero falar com você sobre os aspectos legais da constituição de uma organização religiosa. Então, se você está procurando se organizar ou organizar a organização a qual você faz parte, você está no vídeo certo, você está no canal certo. Nós iremos aqui falar de contabilidade aplicada ao terceiro setor, nas associações e nas organizações religiosas. Mas nesse vídeo eu quero falar um pouco do aspecto jurídico, de como que se dá, qual é o registro, como que é o registro de nascimento de uma organização religiosa. E eu quero te mostrar que associação e organizações religiosas, elas têm aí um regramento distinto, elas não são a mesma coisa. Inclusive é muito comum as igrejas utilizarem um estatuto com base no regramento das associações. É um erro. Na verdade, não é um erro, é um costume, porque desde 2003 até, ou melhor dizendo, até 2003, nós tínhamos aí o regramento do nosso Código Civil, aonde colocava as organizações religiosas que não distintas das associações. Então, ela tinha que seguir todo o regramento destinado às associações. Mas no ano de 2003 houve aí uma mudança e as organizações religiosas, então, elas passaram a serem distintas das associações. Eu quero convidar você a acompanhar comigo alguns slides que vai mostrar como que se deu essa transformação e essa mudança. E é interessante dizer que, infelizmente, no Brasil, há uma estimativa do IBGE que, por ano, nós temos aí uma média de 14 mil igrejas que são abertas no Brasil. É uma estimativa. E essas igrejas, infelizmente, na maioria das vezes, elas têm um Ctrl-C, um Ctrl-V dos seus estatutos. Então, vai pegando um estatuto de uma outra igreja, muda ali apenas, obviamente, o nome e o endereço e alguns detalhes, mas não alteram ou não criam um estatuto próprio. Isso é um erro que a organização religiosa comete. Então, nesse vídeo, eu quero trazer para você esses aspectos iniciais da organização religiosa. Óbvio que mais para frente nós iremos trabalhar aí a contabilidade aplicada à igreja e depois às associações, mas nesse vídeo eu quero convidar você então a entender um pouco melhor como que se dá o nascimento de uma organização religiosa para que ela esteja legalizada, né? A legalização de uma organização religiosa. Acompanhe comigo nos slides e nós vamos pontuando aí algumas coisas. É uma aula inicial. Eu irei tratar pelo menos aqui apenas até a Constituição ali e falar um pouco do Estatuto. Mas existem outros pormenores que nós vamos abordando ao longo aí dos dias. Vamos lá então, acompanhe comigo nos slides. A organização religiosa está ali no direito privado, né? É uma pessoa jurídica de direito privado e ela acaba estando junto com as associações, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, fazendo parte daquele grupo que vai ser denominado de terceiro setor, né? Então, as organizações religiosas, elas são organizações civis do direito privado que fazem parte desse grupo aí do terceiro setor. Só que, né, e aí nós temos aí a lei número 10.406/2002, os artigos 40 a seguir. E aí nós temos o seguinte, olha só, as organizações religiosas e os partidos políticos, apesar de possuírem natureza e caracteres de associações, foram classificadas pelo legislador como pessoas jurídicas diversas. Portanto, as organizações religiosas e partidos políticos não são associações. Portanto, as organizações religiosas e partidos políticos não são associações. Então, perceba a diferença. A lei, né? A lei, deixa eu ver aqui, a lei número 10.406/2002, ela trouxe essa diferenciação.
As organizações religiosas e os partidos políticos, eles têm lei específica. O partido político tem uma lei específica. E as organizações religiosas também, elas possuem ali um ordenamento onde vai dizer que são livres a criação, a estrutura, a organização, tá certo? Então é isso que a gente precisa entender, que uma organização religiosa não se confunde como uma associação. Por mais que a associação também seja sem fins lucrativos, e a organização religiosa também não tem fins lucrativos, né? Mas elas não se confundem, ela tem um regramento jurídico específico. Então, continuemos nos nossos slides. Bom, aí vai dizer o seguinte, olha o que diz o artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Olha só, começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado. E a organização religiosa é uma pessoa jurídica de direito privado. E como que se dá o nascimento dessa organização religiosa, já que ela é uma pessoa jurídica de direito privado? Com a inscrição, com o registro do seu ato constitutivo. E qual é o ato constitutivo da organização religiosa? O seu estatuto. É o principal documento da organização religiosa. Mais para frente, nos demais vídeos, nós vamos tratando sobre essa questão do estatuto e o legislador não foi feliz ao dizer que as organizações religiosas ali então devem possuir um estatuto. Na verdade, é a Carta Magna, é o principal documento da organização religiosa, é o seu estatuto. E o seu nascimento perante as leis do nosso país se dá no ato do registro desse estatuto, né? Então, e aí ele diz mais, olha só. Quais são as etapas, então, que uma organização religiosa precisa completar para ela, então, ter ali o seu estatuto devidamente registrado? A primeira etapa, o primeiro passo seria a assembleia, ou seja, a reunião daquelas pessoas que têm um objetivo comum de fundar ali aquela organização religiosa. É o primeiro passo, ter essa reunião, essa assembleia com essas pessoas que queiram, então, fundar essa organização. O segundo passo é a criação desse estatuto, que é o principal documento, que é o registro de nascimento, é a base legal da organização religiosa, da existência da organização religiosa, é o estatuto. Então, após a reunião, ou durante a reunião, melhor dizendo, nós teremos ali a criação e a aprovação do estatuto. E depois nós temos a eleição de uma diretoria mínima. Quem é que vai representar essa organização religiosa? Quem é o diretor? Quem é o vice? Né? Ou quem é o tesoureiro? Quem é o secretário? A organização religiosa, ela tem que ter uma diretoria mínima que o represente, composta aí pelo menos de um diretor, de um presidente, de um tesoureiro e de um secretário. É o mínimo, né? Para que uma organização religiosa tenha uma representação. E depois, obviamente, não menos importante, nós temos que ter um livro de presença aí assinado devidamente por essas pessoas. Juntando todos esses elementos, nós teremos então aí o registro desses fatos em uma ata, a ata de fundação. Então, para que uma organização religiosa tenha o seu registro, né, devidamente inscrito, aí, seu ato constitutivo devidamente inscrito, ela precisa então de uma ata, onde vai relatar os fatos, vai relatar o local, a data, a hora, quem estava presente, vai relatar também a diretoria escolhida, o estatuto, se foi aprovado, se não foi, se houve unanimidade, a maioria, enfim, a ata ela tem que ser fidedigna ao que aconteceu naquela reunião. Então nós temos a ata de fundação e os anexos, né? Nós temos aí então o estatuto aprovado por essa assembleia e depois a lista de presença devidamente assinada por todos os presentes, né? Obviamente. Então esse é o passo a passo para que uma organização religiosa
tenha o seu ato constitutivo devidamente registrado. Bom, olha só o estatuto de uma organização religiosa. O que diz a Lei 10.825, de 22 de dezembro de 2003, sobre o estatuto, né? Na verdade, sobre a organização religiosa? São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Olha só, então, a criação de um estatuto, lembra que eu disse no início que é muito comum as igrejas dar um Ctrl+C, Ctrl+V em seus estatutos? E a maioria dessas igrejas, a maioria desses estatutos registrados, eles obedecem um ordenamento das associações, quando, na verdade, o Código Civil deixa muito claro que as organizações religiosas são livres para criarem, para se organizarem, para ter a sua estruturação interna. Ou seja, nós temos aí um dispositivo no Código Civil que dá plena liberdade para a organização religiosa se estruturar. Óbvio que nada pode fugir àquilo que a Constituição já prevê, como direitos e deveres. A Constituição do nosso país é aí a Carta Magna, ou todos os estatutos das associações, das organizações religiosas, das sociedades, né, empresariais, enfim, todos esses documentos estão debaixo da nossa Constituição. Então, quando o nosso Código Civil diz que as organizações religiosas são livres para criarem, se organizarem, se estruturarem, significa que devemos obedecer aquilo que já está na nossa Constituição, os direitos e os deveres. No entanto, obedecendo esse requisito fundamental, a organização ela é livre para ela decidir quem é que vai decidir sobre os assuntos internos. É a diretoria? É a Assembleia Geral? É um conselho formado de anciãos, por exemplo? É um conselho deliberativo, um conselho fiscal? É uma comissão? É livre. A organização religiosa ela é livre. E como eu disse no início, nós temos um Ctrl+C e um Ctrl+V de estatutos, onde você vê que as organizações elas acabam copiando aquilo que são das associações e colocando, por exemplo, as principais decisões para a Assembleia. E geralmente, via de regra, a Assembleia não tem o conhecimento de causa daquilo que está sendo julgado e cai no colo da Assembleia para julgar se é favorável ou contrário a um assunto que pode ser de extrema importância, fundamental para aquela organização religiosa. Tudo por quê? Um regramento lá das associações, houve um Ctrl+C, Ctrl+V de um estatuto e acabaram não se atentando para esse detalhe. Então isso é muito importante. Perceba que dentro das organizações religiosas, o estatuto ele é livre. Você consegue formar ele da melhor maneira e respeitando a realidade da sua organização religiosa. Nós temos ainda aí um último slide, falando para nós fecharmos este vídeo, dizendo o seguinte: o Estatuto Social de uma organização religiosa é o principal documento jurídico dela e de todos os seus membros. É o seu ato constitutivo, a lei máxima daquela organização, o principal documento. Então perceba e veja, né, o peso de um estatuto. O estatuto ele precisa ser bem feito. O estatuto ele precisa ser bem elaborado. Um advogado, um profissional do direito precisa acompanhar a criação desse estatuto para que ele espelhe a realidade da sua organização e não seja apenas um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não seja apenas uma cópia barata ou uma cópia de uma outra igreja, de uma outra organização que não exprime a realidade, a sua realidade. Então precisa se dar uma atenção especial no ato da constituição dessa organização religiosa. Ela é livre para a sua estruturação, para a criação, como que vai funcionar o governo, respeitando, obviamente, a nossa Constituição. Portanto, você precisa usar dessa liberdade da melhor maneira possível, né? E por isso se faz necessário
um profissional do direito habilitado para que possa auxiliar a organização religiosa nessa fundação, nessa constituição, tá certo? Bom, nesse primeiro vídeo eu quis falar apenas desse aspecto inicial, desses primeiros passos, né? E a organização religiosa, ela precisa ter uma organização mínima, se faz necessário. Como eu disse, há uma estimativa que 14 mil igrejas são abertas todos os anos. 14 mil organizações religiosas, pelo menos pedem ou querem ter os seus atos ali registrados. E se faz necessário que mais e mais profissionais da contabilidade, do direito, se especializem, né, nessas legislações específicas, nesses regramentos específicos, para oferecer ali um serviço de qualidade para esse nicho de mercado que nós temos aí, tá certo? Então, uma organização religiosa, após esses aspectos iniciais, é óbvio que depois desse espaço, dessas etapas, desses passos concluídos, nós temos aí o cartão de CNPJ, aí entra a minha área contabilidade, e é isso que eu vou falar no próximo vídeo. Qual é o próximo passo então? Depois do cartão de CNPJ e um escritório ou um profissional contábil devidamente habilitado para fazer o acompanhamento mensal dessa organização religiosa. Aí você vai me dizer, poxa, mas isso custa, isso tem um valor, isso às vezes a organização abre com um número tão reduzido, mas precisa pensar nisso, precisa começar a se organizar. Não adianta começar errado, você tem que começar da maneira correta, tem que começar já com um profissional te auxiliando para que você não sofra sanções, a pessoa jurídica, a organização religiosa não sofra sanções do fisco. Ah, mas a igreja é imune, é isenta, qual é essa confusão? Por que então precisa de um profissional? Tudo isso eu vou falar a respeito, né, com você sobre todos esses detalhes, de como que funciona, como que deve ser o registro contábil dos principais lançamentos do dia a dia de uma organização religiosa, tá certo? Eu agradeço pela sua atenção. Se você se interessou e quer continuar me acompanhando para saber mais como que se dá, como que se estrutura uma organização religiosa, me acompanhe, me mande uma mensagem, me mande um WhatsApp, me mande um e-mail. Atendemos e fazemos assessoria em todo o Brasil sobre essa questão da organização religiosa, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.